Se você está se sentindo sozinho, esse vídeo é para você. Quando você busca em um mapa aonde está o Sol, você vai em busca de um símbolo, que é um círculo com um ponto no meio, que é um outro círculo lá dentro, um núcleo. E todas as vezes que você passa um tempo com um símbolo e realmente se coloca aberta para ele, sem assumir que você já sabe tudo o que ele tem para te dizer, você finalmente entra no mistério que ele traz. E esse símbolo começa então a te contar algumas coisas. No símbolo do Sol, você encontra também os contornos de uma célula. A célula é o início, é a origem, é a possibilidade do vir a ser, é a informação, a promessa, a semente. No símbolo do Sol, você tem ainda a presença do Um dentro do todo, a presença do humano dentro do divino, tanto quanto a presença do divino dentro do humano. O princípio solar no mapa de cada um nos remete para uma saga que a gente conhece como a jornada do herói. O Sol na astrologia mostra o que é necessário seguir para que a gente se autorrealize no mundo. O Sol é a força da individuação. Ele revela aquilo que dá sentido à nossa alma, que torna possível que a gente se apaixone pela nossa verdade. Não porque ela é valiosa para os padrões lá fora, mas porque é a nossa conexão com a nossa pureza, nossa luz, aonde a gente de fato se sente parte, integrado a algo maior. E esse algo maior não é só um ser divino que está lá fora, mas há também um cosmos que está aqui dentro, que é infinito e que revela a criatura que somos, a imagem e semelhança do Criador. Assim em cima como embaixo, assim fora como dentro. Se o princípio solar é tão importante e reflete a jornada do herói, então a gente precisa entender o que é de fato essa jornada, de que maneira ela é válida e como ela precisa ser revista, porque ela precisa ser revista. Para começar, a jornada do herói é solitária. Por mais que o herói possa encontrar ajudantes pelo caminho, forças protetoras benevolentes, todo herói está no mundo cumprindo uma missão de forma solitária. O Batman não é casado, a Mulher Maravilha não tem filhos, não dá. O arquétipo do herói é isso, requer uma solitude. E dentro dessa solitude existe o mistério que define esse herói. Existe ali a sua identidade secreta, uma vida que é só dele, que ele não divide com ninguém, que ninguém sabe. O herói, ele também é aquele que sofre em silêncio. Ele tá lá, ele se arrebenta para salvar o mundo e muitas vezes ele não leva nem o crédito. É muito comum que o herói, na história, seja mal entendido. Um outro ponto sobre esse herói é que ele se apaixona, mas ele não pode ficar como mocinha da história. Ou então, o grande amor da vida dele morre, ele perde tudo, é traído, algo muito ruim acontece para poder despertar a força desse herói, acordar a missão de vida que ele carrega e ajudar assim ele a descobrir o propósito maior que ele tem de serviço ao coletivo. A jornada do herói é um mito, e todo mito é um código no sistema. O mito do herói está encharcado no inconsciente coletivo. E ele fala direto para um dos maiores medos da humanidade, que é a sensação de não ser bom o suficiente. Todo mundo quer ser bom o suficiente, e de preferência um tanto além, só por garantia. E apesar dos pesares, o herói, ele é bom o suficiente. Ele não deixa dúvidas sobre isso. Mas como a gente viu, a programação do herói diz assim: se eu não estiver sozinho, eu não tenho como descobrir quem eu sou para poder cumprir meu papel no mundo e ser reconhecido como alguém que tem valor, alguém que seja bom o suficiente. Todo herói, mesmo quando rechaçado, ele é celebrado. E a gente vive hoje a geração do like.
Quantos likes a pessoa recebe? Essa é a versão moderna da celebração do herói e que acaba confundindo a busca da alma pela busca do ego. A questão é que esse código está instalado no coletivo e fala da necessidade de sofrer para poder chegar em quem a gente é. Fala que não dá para ter tudo, que para ser o herói, para descobrir o caminho, para cumprir a missão, para ser bom o suficiente, tem que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de pessoas, abrir mão de relações. Quando o herói é aquele que sacrifica a si mesmo pelo bem maior, existe uma fusão, onde o herói e o mártir passam a ser a mesma pessoa, uma coisa só. E essa acaba sendo uma visão muito distorcida da evolução humana, porque enaltece o sofrimento como um caminho de volta para a gente mesmo. E não existe nenhum mérito em sofrer por sofrer. Isso não faz ninguém achar sua missão de vida, seu propósito na Terra, ou ser mais digno das glórias celestes. Existe um ditado controverso que diz assim: salve-se quem puder. Mas se eu não me salvar, se eu não for honesta com as minhas próprias questões emocionais mal resolvidas, minhas raivas, meus medos, minhas culpas, meus pensamentos negativos, rígidos, confusos, como é que eu posso salvar alguém? Não dá para você chegar na beira do buraco toda estrupiada para tentar tirar alguém lá de dentro. Isso é uma ilusão, a ilusão do herói. Quantas pessoas usam do outro como uma desculpa para não olhar para ela mesma e fazer o próprio trabalho que ela precisa fazer? Porque resolver o problema que é do outro é muito mais fácil que resolver o próprio. Nesse sentido, a jornada do herói precisa de revisão. Mas existe um princípio que se sustenta. O princípio de que essa é, de fato, uma jornada solitária. Então vamos repensar o que isso significa e por que tantas pessoas se sentem sozinhas nesse momento e o que a alma de cada um está buscando com tanta ânsia. Se você entende um pouco de astrologia, você sabe que na casa 5, a casa solar, existe a cristalização da identidade. Na casa 1 eu nasci, meu ascendente. Na casa 5 eu cristalizo a minha identidade e na casa 9 eu me expando. O processo de individuação de cada um, de existir no mundo como um ser autêntico, vem depois da casa 4, que é aonde eu honro, mas eu vou além do meu passado e dos modelos que eu trago da minha infância, da minha família, dos meus pais, né? A casa 5 vem depois da 4. E a casa 5 reflete o princípio solar. E essa não é uma casa de sofrimento, pelo contrário, é uma casa benéfica, é uma casa voltada para a alegria, para o prazer, para a arte de criar a si mesmo, de criar a própria vida. É a casa da expressão pessoal e única, e intransferível da nossa autenticidade, da nossa autoidentidade. Agora, olha só a discrepância. A gente acabou de ver que a jornada do herói, como é até então conhecida, é um processo de individuação, mas é uma jornada de sacrifício, de sofrimento. Mas o princípio solar elevado fala que essa é uma jornada de expressão, de autoexpressão, de contentamento, de criatividade, de prazer, de eros, de alegria. Então, quantas camadas de programação a gente tem que limpar para aceitar essa diferença? É claro que vai ter dor, porque isso faz parte, mas a dor não é o fio condutor. Se você espeta a ponta do dedo na agulha, imediatamente toda a sua atenção vai se voltar para aquele ponto. Você não estava consciente dele, mas a dor te chama a atenção, ela te torna consciente de algo. E essa é a única finalidade da dor. Se no processo da dor, ao invés da consciência, você se perde culpando ou odiando a agulha, então a dor não serviu de nada.
Depois que a agulha furou o dedo, ela se torna irrelevante. O mesmo vale para aquela situação, aquele acidente, aquele trauma, aquela pessoa que te feriu. Depois que te feriu, se torna irrelevante. E se você continua olhando para ela, você está olhando para o lugar errado. Está olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Do mesmo jeito que a agulha não tem como fazer sarar o dedo que ela espetou. A agulha é agulha, ela não vai virar um band-aid. Existe algo que é muito comum adultos fazerem com crianças. E talvez você já tenha visto isso acontecer. A criança está lá correndo e ela bate em alguma coisa, bate num banquinho. E aí ela se machuca e ela começa a chorar. Aí o adulto chega, olha para o banquinho e dá uma bronca no banquinho, dá uma chinelada, deixa o banquinho de castigo. E a criança imediatamente esquece da dor, ela para de chorar. Ela se sente vingada de algo que o banquinho não teve culpa nenhuma. Mas para ela, ali fica tudo certo e ela volta a fazer outra coisa. A gente está vivendo um momento onde esses códigos estão passando por uma espécie de update cósmico, uma atualização. E isso é difícil de você lidar. Quando você vai atualizar o sistema do seu celular, por exemplo, enquanto atualiza, você não consegue acessar nada. Aí, quando entra o sistema atualizado, tem coisa que não funciona mais como funcionava antes. É uma outra versão. E esse é o ponto onde a epidemia da solidão se encaixa. Ela é uma atualização da jornada do herói. E por que então está sendo interpretado como algo tão negativo? Por um lado, estar sozinho pode dar a sensação de desconexão com o todo, com o grupo. Pode fazer sentir internamente um lugar de abandono, de fragilidade, de separação, de não ser bom o suficiente, de ter um discurso, uma narrativa interna que fala assim: eu não tenho ninguém, eu não me encaixo em lugar nenhum, eu não tenho com quem falar. Mas e se essa solidão que assola tantos seres nesse momento for um movimento coletivo da alma de cada um em busca de si mesmo? Um movimento do seu ser divino e superior que fala assim: olha, vem aqui, deixa eu te afastar do ruído alheio, para que você possa finalmente encontrar a sua própria forma, ouvir a sua própria voz. Que você possa encontrar você mesmo antes de você querer encontrar o outro. E se essa onda de solidão for a busca profunda de cada um para descobrir e se conectar com a própria autenticidade? E se solidão coletiva for a clareza de que na jornada do herói, o único ser que o herói precisa de fato salvar é a si mesmo? Faz total sentido que isso aconteça logo antes e no início da era de Plutão em Aquário, onde o coletivo ganha força como um corpo único. E cada um de nós é uma célula desse grupo, é um sol. Então, quanto mais autêntica, luminosa e consciente de si mesmas forem as células desse grupo, é maior a chance desse grupo dar certo como um corpo único e evoluir como consciência coletiva no grande cenário cósmico em que a humanidade caminha agora. Isso só é possível quando o herói, na sua jornada, transforma a solidão em autenticidade. Quando ele entende que a solidão é uma ponte que ele está cruzando em busca dele mesmo. Isso é o que eu acredito estamos vivendo nesse momento. Olha que incrível essa palavra. Quantos códigos estão guardados dentro dela. Solidão. Sol, id, ão. Sol é a luz. Id é o princípio do prazer, o impulso, o instinto, o primitivo. É um lugar dentro da gente que se mantém livre de qualquer código imposto. É onde o ser se mantém livre, se mantém selvagem. E o que a gente aprende sobre um ser selvagem? Ou que
tem que ficar longe, ou preso, ou ser domesticado, educado para ser capaz de existir no grupo sem oferecer nenhum tipo de perigo. A solidão traz a possibilidade do ser acordar para ele mesmo, de trazer para a luz a força primal e o pulso puro de quem ele é. A solidão ajuda o ser a se lembrar. Quanto mais longe a pessoa está dela mesma, mais ela sente a solidão como uma dor. Não porque ela sente falta do outro, de alguém, mas porque ela sente falta dela mesma. E a dor da solidão é a sua alma chamando por si mesma. É a ponte, é o início de uma nova clareza para a jornada do herói. O herói não vem para salvar o mundo, esse é o mártir. A grande conquista do herói é quando ele lembra quem ele é e compartilha com o mundo o dom da própria presença. Esse herói é como um ser humano ativado pela própria força. O superpoder desse herói é a sua própria presença. É a manifestação do seu próprio sol. E porque ele vibra assim, porque ele vibra isso, ele faz o outro ressoar o caminho de volta para ele mesmo. E isso não precisa de palavras. A solidão faz parte intrínseca do princípio solar. É uma ação da alma em busca dela mesma. E isso requer coragem. É muito necessário entender que a gente não vive em uma sociedade que incentiva esse movimento. Um filho raramente escuta, vai lá e seja você mesmo. Ele escuta, vai lá e se comporte. Toda a sociedade trabalha para que a pessoa se encaixe e seja aceita. Então a solidão, ela pode se tornar um problema se ela for usada com sabedoria, porque na solidão existe a semente da revolução pessoal, de não se subverter pela validação e pelo like do outro. A solidão pede que você não se distraia lá fora. Ela traz a atenção para onde a agulha espeta, onde te dói, porque ali você tem o aviso de onde você sente medo, de onde você sente falta. E essas são forças que te isolam de perceber o milagre que você é e quantas coisas maravilhosas você está aqui para realizar. Sempre vai ter alguém para contestar esse movimento, mas eu acredito que no fundo da autenticidade de cada um existe amor. Amor é o núcleo da célula, é o ponto no centro do sol, é a essência e o brilho solar de cada um, de cada célula que você carrega no seu corpo e que te compõe como um ser encarnado. A gente veio desse amor e para esse amor a gente vai voltar. Esse é o princípio do teu sol. Cada um vive esse sol de um jeito, mas para todo mundo ele é a potência criativa, entusiasmada, rica, magnética, carismática, empática, revolucionária. Se você hoje está se sentindo sozinho e dói, essa dor é proporcional ao quanto você está inconsciente e distante de si mesmo. Não importa se você está se sentindo sozinho, no último ano, na última semana ou durante toda a sua vida. Olha só que maravilha, quanta coisa você pode descobrir se você cruzar essa ponte. Não se engane, a solidão é a sua alma te chamando de volta, tentando te fazer lembrar, te fazer descobrir, parir a si mesma. Solidão é solidão. E ela está tentando te trazer para a luz, te dar a luz. Volta para casa.